Bom dia. Bom dia. Animadas? Sim. Ótimo, eu também muito animada. E nós vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, porque sempre que a gente se reúne para aprendermos mais, isso é inspirador, isso é algo que traz assim uma grande motivação no nosso coração, que é o preparo que o Senhor quer nos dar e deixou tudo na Tua palavra. Então, obrigada por cada mulher aqui. E que a nossa vida, Deus, seja um conselho vindo da Sua palavra, através do Espírito Santo, que é o maior e perfeito conselheiro que o Senhor deixou para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite mais animado, gente. Boa noite. Muito bem, estão aquecendo, né? O som tá bom? Estão ouvindo bem? Não tá? A altura tá boa? Felipe, fazendo favor. Peraí, gente, só um pouquinho. Vamos fazer assim, que eu já ia passar para vocês, para uma mostrar para do lado a tarefa. Muito bem, vamos orar. Deus abençoe esse nosso tempo aqui. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa animação toda, por essas tarefas que foram feitas em casa, que na verdade são a continuidade do curso, e sem elas esse curso seria totalmente pela metade, incompleto. Então, obrigada pela dedicação de cada uma. Obrigada porque quando nos dispomos a aprendermos, temos realmente muito para aprender, que o Senhor tem à disposição para a gente. Então, queremos celebrar isso, essa oportunidade de nos aperfeiçoarmos aqui, cada mulher. E em nome de Jesus, que esse tempo seja muito bem aproveitado para a vida de todas aqui presentes. Entregamos ao Senhor e somos gratas pelo privilégio. Abençoe cada mulher aqui na sua vida, na sua casa, no seu ministério, em tudo que fizer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem bastante lugar aqui na frente, tá? Podem ir chegando e sentando. Eu quero abrir um parênteses, olhem bem aqui, antes de pegar a apostila, tá bom? Então, não vamos olhar a apostila por enquanto, que eu quero falar sobre um parênteses importante aqui no curso, antes da gente ir para a apostila, que quando a gente fala de aconselhamento bíblico, na verdade, isso deveria ser sobre tudo na nossa vida. Mas eu vou focar aqui no que diz respeito à conselheira bíblica, uma palavra muito importante. Essa palavra é discrição. Diga comigo, discrição. De novo, discrição. E às vezes a discrição se torna algo um pouquinho difícil quando ela não é perceptível, quando a pessoa não consegue ver que talvez ela tenha sido criada num ambiente em que tudo se falava. Então, ela não consegue perceber, porque faz parte da história, que tudo se falava, que algumas coisas não podem ser faladas, que aí entra a discrição. Então, vai precisar uma autoavaliação, cada uma vai precisar olhar para si próprio, pedir ao Espírito Santo, Deus, me mostra, porque eu não posso nem correr o risco de estar sendo indiscreta nisso que o Senhor me confiou, que são as aconselhadas. E a gente precisa de discrição. Então, aqui na igreja, quando a pessoa liga para pedir aconselhamento, a única coisa que pergunta é assunto. E você pode ficar tranquila, porque o assunto está em categorias, e o pessoal da secretaria está acostumado só a colocar ali o assunto: filhos, finanças, casamento, relacionamento, emocional, trabalho. Então, isso é comum. Isso não passa por uma indiscrição, isso passa por uma coordenada que vai ajudar a gente a encaminhar para o conselheiro, conforme o assunto. Entenderam isso? Agora, o que passa pela indiscrição? Eu vou dar um exemplo, vou precisar de uma ajudante. De manhã eu peguei uma mãe e filha, achei uma mãe e filha. Adri, você me ajuda? Fazendo favor, junto com a Isa? Tem mais mãe e filha aqui, tem várias, né? Tem muitas, coisa boa. Gente, olha como vocês estão para frente, fazendo aula com as filhas. Dá uma sensação de estar nova, né? É uma coisa boa. Nossa, eu sou da turma da minha filha. Uhul! Podem comemorar, uhul! Uau, né? Que coisa maravilhosa. Mas então, mãe e filha, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sei da descrição da Adri, mas eu vou dar um exemplo
prático, para nossos olhos enxergarem e entender. Tem lá a mesa do café da manhã, e um toma café dali, outro toma café daqui, todo mundo conversa, e é uma mesa animada. E a Adri, mãe, o que você tem hoje, a Isa? À tarde eu vou para a igreja. E depois vou não sei aonde, mas você vai demorar na igreja? O que você tem lá? Eu tenho aconselhamento. Com quem? Eu tenho aconselhamento com a Maria. Você está aconselhando a Maria? Estou aconselhando a Maria. Na verdade, a familiaridade faz com que as conversas sejam mais íntimas. Nessa hora, a gente tem que parar e pensar descrição. Por que descrição? Isso aqui, então, representa... Eu peguei uma mãe e filha que representam a nossa intimidade, porque é quando escapa as coisas mais facilmente, até com as pessoas discretas. Às vezes é com o marido, com o filho, com o colega. Obrigada, foi só para visualizar. Então, por exemplo, eu lembro que lá em casa as meninas, né, quando a igreja começou... Mãe, vai para a igreja? Vou. Isso que eu falei aqui, acontecia lá em casa. Vai aconselhar quem? Aí eu falo assim, não precisa vocês saberem. Sempre a resposta foi essa. Até hoje é assim, não precisa saber. Para que precisa saber que A, B, C, D está indo para o aconselhamento? Para que a gente precisa? A gente não precisa falar o quem. Quem? Por quê? Vai despertar uma curiosidade. Às vezes entre amigas. Vou lá na igreja, estou atendendo a fulana. Aí a outra já pode pensar, poxa, fulana está com problema? Mas por que ela não falou para mim que sou amiga dela? Por que ela marcou com você um aconselhamento? Vem na cabeça coisas desnecessárias. Então, o aconselhamento é reservado. Vamos repetir? Reservado. Né? Claro que, se for preciso, todas as conselheiras sabem, se for preciso, aquilo que eu já tinha falado antes, elas falam, olha, vou precisar conversar, pedir ajuda, falar com a liderança. Não é reservado nesse sentido. É reservado no sentido de preservar aquela que a gente está cuidando. Entenderam essa situação? Uma outra situação que já aconteceu, inclusive em GA, e as pessoas não envolvem necessariamente um aconselhamento, mas serve para se aprender. Estamos aqui no GA, um grupo de mulheres, e uma faz um pedido de vídeo para orar, uma faz um pedido de oração. Quando ela fez, tinham 3 pessoas ali. E ela olhou e viu quem eram as 3 pessoas. Na semana seguinte, tem outras 3 pessoas. Pode ser que ela não quisesse repetir aquele pedido naquele momento. Alguém pode me ajudar a botar no 20... Esse é o lado das frientas? Ou calorenta? Tem alguém passando frio aqui? Frio. Renata? Renata, se você pudesse quiser sentar desse lado aqui, que está 25... E aí eu vou pedir para botar aqui no 22, que aí quando eu me abafar demais, eu pego um ar desse lado, e vocês não passam frio desse lado, tá bom? Mas aí a gente chega numa rodinha, por exemplo, lá no GA, e vira para a pessoa que fez um pedido na semana passada. E chega e fala, e aí, resolveu aquele problema? Resolveu? Você está bem? Ou chega lá na mesa de um almoço, né? A pessoa desabafou com você em reserva. Aí está lá numa comunhão com um monte de mulher, fica alisando a outra. Você melhorou? E fica cochichando. E aquele probleminha? A gente tem que ser, qual é a palavra? Discrição. O que é falado no reservado, a gente mantém no reservado. A gente espera depois, na hora de ir embora, falar, se precisar, né? Qualquer coisa me liga, uma coisa que não chame atenção, desnecessário. Umas pessoas não ligam, mas a maioria se sente constrangida com isso. Então, isso é importante dentro desse quesito de aconselhamento para todas as faixas etárias. Tá certo? Tá bom? Podemos melhorar nisso a cada dia? Sim. Podemos, né? E aí entra também. Tá dando... Melhorou? Ótimo. Assim? E vão ouvir? Estão ouvindo? Sim. Ótimo. Nada como ter assessoras, né? Inteligentes, assim, ligadas. Obrigada, meninas. Acho que eu tô ficando meio surda. Parece que tem que quase engolir o auricular. Mas obrigada. Vou aproveitar a Camila aqui. Camila, suponhamos, veio, me falou uma coisa. Camila é uma moça, gente. Camila não tem 12 anos, está com 20, eu ia falar 18 a 19, 20 anos. Aí a Camila vem conversar um negócio comigo, ela confiou em mim, um exemplo. E aí, abriu o coração dela, eu encontro com a Marina, que é minha amiga. Marina, Camila melhorou?
Aí a Marina com aquela cara de paisagem, né? Uma filha já praticamente adulta. Camila me pediu para botar uma intermediária, mesmo que sendo a mãe na história? Sim ou não? É diferente de uma criança, adultinho, numa situação difícil, complicada. É diferente de quando a pessoa está com uma situação de risco de vida. Mas no normal, a gente tem que estar pedindo a Deus um discernimento para a gente não falar demais. Ótimo. E agora, nós vamos, eu vou comentar aqui com vocês sobre tipos de tarefas. Lembra que na planilha da primeira aula, quem já leu e já estudou aquela planilha faz assim, para a minha alegria e para a alegria de vocês, né? Para a minha alegria e sabedoria de vocês. Ali tem que você passa tarefa, por que você passa tarefa, mas agora eu vou falar umas novas e repetir algumas tarefas. Um dos tipos de tarefas que a gente passa no aconselhamento é mapeando dados. O que é mapear dados? Mapear dados é assim, ó. Por que existe o mapear dados? Muitas vezes, diga comigo, a aconselhada não se conhece. Então, mapear dados serve para ajudar a aconselhada a se conhecer e serve para eu, conselheira, também, quando ela mapeia os dados, me dá um retorno melhor para eu conseguir ajudá-la a entender o que está acontecendo com ela. Por exemplo, aqui tem a letra A, né? Quando você fica mais triste, se o caso ali na aconselhada for uma tristeza, com crises de ira, e você já conversou, não descobriu, só no que ela falou não deu para descobrir, você começa com as perguntas. Quando você fica mais triste? Quando você fica com mais raiva? Há quanto tempo isso tem acontecido? Aí o mapeamento, anote quando isso aconteceu essa semana e como você reagiu. Às vezes a pessoa vai precisar anotar o mês todo. Teve um aconselhamento alguns anos atrás, que a pessoa falava para mim assim, olha, todo final de semana eu surto. Aí eu, todo final de semana você surta, eu fico mal, eu fico arrasada, eu já fico nervosa, já começo a me desprogramar. O que acontece na sexta-feira? Nada. Mapeando dados. No sábado? Nada. No domingo? Sempre igual. Aí eu, mas no final de semana, no sábado, ou no domingo, ou na sexta, tem alguma coisa que você sempre faz do mesmo jeito, algum acontecimento? A gente come lá na minha sogra. Almoço em família, quando? Domingo. Sempre? Sim, todo domingo. E como que é o ambiente lá, nesse almoço, na sua sogra? É horrível. Por quê? Porque todo mundo briga. Por quê? Todo mundo discute. E como você se relaciona com a sua sogra? Mal. Por quê? O que acontece? Dá um exemplo. Porque às vezes a pessoa fica assim, no monossílabo. Dá um exemplo. Muitas vezes o conselheiro precisa, diante de uma queixa, falar, dá um exemplo para mim, para te ajudar a entender. E aí, não, porque a minha sogra não me respeita. Perceberam que esse mapeamento de dados nos deu algo? O que deu? O que a gente teve como... Qual a informação que vocês tiraram? Chave. Qual que era a queixa da pessoa? Não. Por que ela foi para aconselhamento? Nada de relacionamento de sogra, de família, ela foi porque todo final de semana ela ficava mal. Ela não tinha associado, ela não tinha mapeado o que poderia estar levando àquela situação. Mas ali, naquele aconselhamento conduzido, naquele mapeamento de dados, tanto ela percebeu algo como a conselheira percebeu algo. E aí, qual que é a solução? Troca uma ideia com quem está do seu lado. O que você aconselharia para a sua aconselhada depois de descobrir isso? Já?
Som. Já? Nossa, como vocês são ótimas, sabidas. Rosana, o que você falaria? Gente, vamos ouvir a Rosana. Rosana, o que você falaria? Nossa, minha voz ficou boa aqui, né? Nesse aqui tá doendo até o meu ouvido. Rosana, o que você falaria para... Descobri que o segredo é o microfone. O que você falaria para sua aconselhada? Eu acho que a primeira coisa é fugir da zona de conflito. Quem concorda? Quem discorda? Quem acha polêmico? Então, vou continuar aqui. A gente está aprendendo. Quem acha polêmico? A gente está aprendendo, hein? O que seria, Rosana, fugir da zona de conflito? Diminuir as idas na sogra. É uma opção? É uma opção. Quem tem uma outra... Tá gravando, não posso mudar de microfone. Quem tem uma outra saída? Nai, você consegue falar? Tenta falar alto, senão leva o microfone aí. Estão ouvindo? Muito bem. Quem mais gostaria de compartilhar? Alguém achou uma outra solução que não foi a da Rosane, que não foi a da Nayana, ou que foi uma mistura? Vamos ouvir a Andréia. Vocês estão demais, hein? Vamos tentar. Vamos lá, ela vai tentar falar alto, acho que ela consegue. Eu acho que o remédio seria, em vez de você ir na sua sogra toda semana, você começar a preparar a sua casa e chamar a sua sogra para vir. Porque às vezes ela deve estar cansada de toda semana a casa dela. Gente, podem bater palma, gente. Gente, esse momento aqui, ele é parte do curso de aconselhamento. Sabe por quê? Vocês perceberam que tem vários caminhos? Quem é que vai escolher? A aconselhada. A conselheira, ela pode falar assim, mas eu vou pegar um pouco de cada. Eu vou pegar o que a Rosana falou, que foi fugir da zona de perigo. Em algumas situações isso é possível. Em se tratando de alguns tipos de tentação, em se tratando de algum tipo de alimento, em se tratando de alguns tipos de conversa, em algumas situações a gente consegue. Mas eu acredito até que você quis dizer dentro de uma possibilidade, não é? Que foi o que a Nai e a Andréia falaram, dar uma diminuída. Então, dentro dessa questão, você vai perguntar, ela poderia diminuir a ida da sogra? Ser quinzenal? Poderia? Poderia. Suponhamos que ela só tomasse essa providência. O que mudaria? Mudaria que talvez ela tivesse uma crise quinzenal ao invés de uma crise semanal. Ela poderia também, como a Andréia disse, sondar o coração dela e ver se ela é uma pessoa generosa com a sogra? Sim, só que lembrem que o almoço eu disse que era em família, não é? Eis a nora que surge e acaba com o almoço em família e pega a sogra só para si e separa toda a família no domingo. Tudo é interpretação de quem está ali, né? Ela poderia fazer um almoço na casa dela? Poderia. Dependendo da aconselhada, ela tem que se conhecer. Porque ela já se estressa no almoço em família, em que ela não tem que limpar a casa, arrumar, preparar, receber. Talvez ela se estresse o triplo se ainda tiver que ser na casa dela. Então, tudo isso a gente também tem que estar conversando sobre a estrutura. Lembra que a gente tem que avaliar cada aconselhada é uma história?
Cada pessoa tem estrutura para uma coisa. Então aí entra que independente na casa da sogra, na casa da nora, na casa quinzenal, semanal, mensal, entra junto com tudo isso aquilo que a Nayana falou, que é quando eu não posso mudar aquilo que o outro faz, eu vou mudar o quê? Como eu enfrento e posso enfrentar aquilo ali. Claro que tudo que é um peso, vai perguntar, vocês e seu marido gostariam de fazer outras coisas no final de semana? Vocês já avaliaram se vocês têm um tempo para vocês e de repente poderiam uma vez esse almoço ser quinzenal, mas não por causa da confusão apenas, mas talvez o casal nem tenha tempo para eles, para fazer visitar uns amigos, para fazer uma coisa junto. Então, isso é uma outra parte do aconselhamento. Mas se tratando dos nervos e do estresse e do aborrecimento, ela poderia se preparar em oração. Ela poderia se preparar pensando, normalmente o que provoca? Quando a minha sogra fala isso, quando ela fica adulando meu marido, quando os meus cunhados fazem assim, ou as minhas cunhadas assado. Então, ela se prepararia em Deus. Isso é rápido? Para algumas pessoas é assim, não tinha pensado nisso, já vi gente falar, resolvido. Para outras é um processo de andar de joelhos. Aí você fala, comece a agradecer a Deus agora a sua sogra, que ela está te colocando de joelhos diante do Senhor. Tudo tem a parte boa, né? Tudo tem a parte boa. Então, o mapeamento de dados é algo que vai ajudar a pessoa e você naquele aconselhamento. Cada uma de nós tem que fazer o nosso mapeamento de dados. Quem é que já fez o seu mapeamento de dados? Graças a Deus aconteceu uma coisa comigo, gente. Olha, eu sou eternamente grata a Deus também por isso. Eu lembro que sempre tive TPM e tinha uma amiga minha que falava, Cláudia, cada ano a TPM aumenta. Se era 3 dias antes, fica depois 4 antes, 5, 6. E eu tinha começado a observar isso, que era um dia a mais de TPM conforme ia ficando mais velha. E eu, meu Deus, como que vai ser quando eu tiver 50 anos? Eu vou ficar quantos dias? 30 na TPM? E sempre pedindo a Deus por isso, né? Eu pensei, e graças a Deus, isso voltou ao normal. É uma TPM normal. 2 dias antes, talvez 3 dias antes, mas interrompeu aquele ciclo de ficar 4, de cada ano aumentar mais. Isso é a graça divina. Mas qual é a mulher que já fez o seu mapeamento de dados e já descobriu que os dias do mês que você desprograma e você faz um pouco mais de grossura, um pouco mais de intolerância, um pouco mais de exigência ou um pouco mais de tristeza tem a ver com o seu ciclo menstrual? Quem já mapeou isso? É a batata. Aí o que você vai fazer quando você descobrir isso? Veio aquela irritação profunda só de olhar para a cara do seu marido, ou daquele seu filho, ou aquela comida fez um barulho maior na boca, sei lá o que vai te irritar mais. Você vai parar e pensar, dia do mês, dia do mês, dia do mês. Tá, dia do mês, menstruação, tantos dias. Ah, sou eu, tá havendo uma revolução aqui dentro, eles estão do mesmo jeito, fazendo tudo como sempre fizeram, então eu vou botar uma trava na boca. E aí, gente, botar trava na boca. Não discutir assunto importante. Não tomar decisões radicais. Não querer fazer reuniões de família naqueles dias da TPM. É cruel, não vai dar certo. Então, é uma coisa tão simples que às vezes a gente vai ajudar as meninas moças também, né? Tem TPM. Umas mais, outras menos. A única mulher da vida que eu conheço que nunca teve TPM, se tiver outra aqui, parabéns, é a minha sogra. Ela nunca teve TPM na vida. Louvado seja Deus, né? Porque é orgânico e é raro encontrar uma mulher que nunca teve. Então, mapeamento de dados deu para vocês entenderem como funciona, o que pode levar a um esclarecimento no aconselhamento? Quem entendeu, diga sim. Sim.
Continuando com tipos de tarefa, textos bíblicos para decorar, para ler, leitura extras, como dicas de leituras. Nossa, a gente tem tanta coisa boa aqui na igreja acontecendo toda semana no CR, tanta palavra, todas são gravadas, as especiais, que são aquelas mais longas, são filmadas, está tudo no site, não é? As mensagens de encontros de casais, às vezes precisa, isso tudo é tarefa para casa. Você vai pesquisar o assunto, você vai ver o que a gente tem de material e você passa para a pessoa relembrar e também para você estudar, para se preparar cada vez mais. Às vezes a tarefa é conversar com pessoas, acertar algumas contas, pedido de desculpa, engolir o orgulho, corrigir, mas tem que passar a tarefa conforme o caso. Às vezes a tarefa é frequência na igreja, por indisciplina, a preguiça, e está sempre fraquinha, porque fica isolada. No grupo, na oração. Anotação de mensagens. Os teens, eles já recebem um caderninho no início do ano. Aqui, ó, tudo anotando. Ó. Tem gente aqui que quase que está sempre anotando. Como que se aprende mais? Só ouvindo ou ouvindo e escrevendo? Sem contar que, às vezes, a aconselhada chega para você e fala, não consigo me concentrar em nada. Nada significa, inclusive, na hora da pregação. Aí você fala, então, você vai tentar agora anotar a mensagem. Aí você vai me mostrar que você anotou. No próximo aconselhamento, você vai fazer a sua meditação escrevendo. Porque se você só ler, o seu pensamento vai embora toda hora. A retenção é muito menor. Então, você vai ajudando ela a estar se reprogramando, tá bom? E revise as tarefas. Sempre que você passar, confira. Vocês veem que eu passo aqui, uma mostra para a outra. Não chegou ainda o dia da nota da tarefa. Mas não é tão bom quando a gente faz a tarefa e a pessoa que passou pede para a gente, né? Sabe aquela coisa de colégio? Quem ficava até tarde fazendo a tarefa que a professora mandava, chegava lá no outro dia. Aí a mãe, e aí, como é que foi a tarefa? A prof nem perguntou. Só que no aconselhamento é muito mais do que isso. Você está ajudando a outra pessoa a se reprogramar, a resolver o problema dela, a se parecer com Cristo. Gente, nunca permita que alguém se torne dependente de você. É de Cristo. Na conferência que a Intense foi falado ontem, nós temos o Espírito Santo. Entre as funções do Espírito Santo está conselheiro. Diga conselheiro. Então, é claro que às vezes tem momento na vida que a gente vai precisar que outra pessoa nos ajude, a cabeça está confusa, emocionalmente abalado, às vezes um desgaste, um estresse, mas não pode ser uma dependência, porque a nossa dependência tem que ser de Deus. E isso requer investimento, que aí é tempo de oração, meditação, tempo na palavra. Tenha certeza que sua aconselhada entendeu as tarefas. Raíza, estou acabando o aconselhamento. Então, Raíza, você anotou as tarefas que eu falei? Eu vou falando, anota aí, anota aí, anota aí. E aí, no final, fala assim, lê para mim as tarefas que você anotou. Porque, às vezes, a pessoa vai nem entender a letra dela. Não é acostumada a anotar direito, escreve qualquer coisa, aí ela, o que eu escrevi aqui? Você repete. Aí ela vai ler, fala, isso aí, semana que vem ou daqui a 15 dias, quando a gente encontrar, traz pronto. Princípios violados. Antes eu quero falar sobre a motivação do coração aqui. Ó. No aconselhamento, a pessoa aconselhada precisa aprender, em algumas situações, a olhar a motivação do seu coração. Nem sempre isso é fácil. Vou dar um exemplo. Tem mulher que passa a vida inteira, meu Deus, eu acho que ela gasta a energia mental dela pensando em como que vai ser para o marido se converter. Que tudo que ela mais pensa é que o marido se converta. E chega a ficar estafada, esgotada. E aí, sabe o que muitas vezes acontece? Teve uma situação, eu tenho permissão, não vou citar o nome porque é totalmente desnecessário, mas eu tenho permissão para citar o exemplo, inclusive. Uma pessoa pedia sempre pelo marido. Sempre, sempre. Uma mulher de Deus, firme, forte ali na palavra, sujeita ao Senhor. Pedia sempre pelo marido, pelo marido, pelo marido. Anos. E era como se ela tivesse uma meia alegria, porque faltava o marido deslanchar espiritualmente. E um dia eu olhei para ela e falei assim, qual é a motivação do seu coração quando você está pedindo isso para o Senhor? A motivação do seu coração é seu próprio benefício?
Uau, agora o meu marido engrenou, agora, ó, família, o meu marido. Qual é a motivação do seu coração? É você se alegrar e ter uma satisfação, um sonho realizado? Ou é ver o seu marido completamente sabendo o propósito, porque ele existe, e se alegrando 100% por estar cumprindo o propósito de Deus na vida dele? Isso foi uma forma de mapear dados emocionalmente, não dados de fatos. E ela parou, e lágrimas vieram ao rosto dela. E ela disse, era uma motivação errada, sempre foi por mim. Sempre foi por mim. Mas agora vai ser por ele. E fez uma oração, a primeira, depois de muitos anos, nessa área que Deus trouxe luz. E, de fato, aconteceu um milagre. A motivação, qual é a motivação do nosso coração? Tem mulher que chega para mim, quero que meu marido se converta, meu marido se converta, meu marido se converta. Mas por que você quer tanto que seu marido se converta, para ele não queimar no inferno? Quero que meu marido se converta, porque assim vai ficar tudo bem na nossa casa. Gente, o que é automático é salvação. Converteu, entrou o Espírito Santo, salvação, automático. Ia para o inferno, vai para o céu. Mas mudar caráter, mudar a personalidade, mudar comportamento, isso aí é empenho, leva tempo, diga, leva tempo. E depende de Deus. Depende, às vezes, do querer da pessoa. Tem coisa que vai nascer com a pessoa e vai morrer com a pessoa. Por quê? Porque Deus não pode fazer? Não. Porque, às vezes, a pessoa não vai ter discernimento, não vai ter a perseverança necessária, não vai ter o que precisa, e, às vezes, pode até ser um espinho na carne, que vai nos deixar sujeitas ao Senhor. Respirem. Tem uma frase do Jefferson que ao princípio pode parecer pessimista, mas ela não é pessimista, ela é realista. Eu amo essa frase e a gente ri, né? Porque ou você chora ou você ri. A gente escolhe, na maioria das vezes, rir. De vez em quando a gente chora também. Mas tem uma frase que ele fala que é assim: nada está tão ruim que não possa piorar. E aí, um dia desse, a gente estava numa situação difícil, né? Passando uma situação lá e tudo, e a gente estava cansado. E aí eu dei uma murmurada, ele me olhou, nada está tão difícil que não possa piorar. Eu falei, é verdade. E aí no dia seguinte deu uma piorada. Falei, é verdade. Aí agora tem a segunda frase: nada está tão ruim que possa te impedir de ver a bênção e a graça de Deus na sua vida. E agora, Adri, deu certo, eu consegui fazer um negócio. Quer ver? Alguém apaga a luz lá atrás, fazendo favor? Eu gosto, gente, você pode fazer isso com as suas aconselhadas também. Eu gosto de coisas que ajudam a entender. E eu acho assim que Deus nos mostra tanta coisa. E eu estava lá na minha calçada com a Adri, na verdade, na minha calçada não, na calçada dela, né? Com a Adri, conversando, e vocês lembram, pode pôr o primeiro, Bia, fazendo favor? E vocês lembram da árvore que o Jefferson falou, que não sobrou nada? Gente, eu falei, eu vou tirar uma foto, não foi, Adri? Eu achei que não estava prestando, né? Mas prestou. E aí eu falei, eu vou tirar uma foto para o curso de aconselhamento, para mostrar para elas. Isso aqui era uma árvore linda, 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 cheia de fruta de conde, que vocês chamam de nona, né? Que tem vários tipos, mas é fruta de conde. E aí todo mundo comeu as frutas de conde, eis que um dia nós passamos, só sobrou toco, diga, só o toco. Tudo isso aqui, estão vendo essas coisinhas brancas? Ó, uma coisinha branca aqui, podado. Estão vendo outra branca aqui? Passa a Bia, fazendo favor. Tem outra aqui. É que o que eu tenho de criativa, eu tenho de péssima fotógrafa. Então, teria que ter sido a Adri. Mas está vendo um toco aqui? Está vendo outro toco aqui, outro toco por ali. Enfim, só tinha essa árvore podada sem uma folha verde. E aí nós passamos lá, pensamos, morreu a bendita. Eu acho que estava dando muita gente aqui no portão querendo pegar fruta, ou deu uma praga, ou deu um bicho, e ele decepou a árvore, o César, e passou uma tinta ainda, que acho que é para nunca mais nascer nada. Nós pensamos isso, a gente não entende nada. Passou o tempo, a gente desce a rua, sobe a rua, desce a rua, sobe a rua, faz caminhada, desde que um dia vimos essa árvore cheia e querendo nascer fruto. E o Jefferson, Claudinha, encheu a árvore todinha de novo, vai dar fruto. Olha só. E aí, ótimo, legal. Enquanto eu estava conversando com a Adri no outro dia, na outra vez,
Eu falei, Adri, isso aqui é a nossa vida. A nossa vida, pode acender, gente, isso aqui é a nossa vida. Às vezes a nossa vida tem áreas que estão lindas, maravilhosas, e está ali, está tudo frutificando, e de repente passou aquele período, e a gente sente que algumas coisas foram o quê? Decepadas. E a gente, meu Deus, e agora, né? Decepou, está acabando tudo. Mas só que Deus é especialista em fazer nascer o novo. Essa é a promessa do Senhor. Só que sabe onde que a gente entra no buraco? E a aconselhada entra no buraco e a gente tem que ajudar ela a sair do buraco. Você pode até pegar essas fotos depois. Quando a gente para e fica olhando para onde não tem nada. Porque eu fiquei olhando, a gente olhou, né? Eu falei, Adri, nesse lugar aqui onde está pintado de branco, não vai mais nascer folha? Ela falou para mim, não. Mas do ladinho vai. Falei, é isso que empaca às vezes a gente na vida, porque a gente fica olhando para um bendito lugar, aonde já teve fruto, ou aonde nunca teve, ou aonde está decepado, a gente cismou com aquilo ali, e só olha para aquilo ali, e aí se abate, aí perde a alegria, aí não tem força, mas bem próximo, Deus tem coisas incríveis para fazer, muito maiores. Tem áreas da nossa vida que a mão do Senhor está ali. E aonde não vai dar exatamente daquele jeito, daquela forma, Deus vai fazer outras coisas novas nascerem na hora certa. Então, talvez seja o momento de ajudar a aconselhada que está olhando só para isso aqui, olhar em volta. Lembra que nada não está tão ruim que a gente não possa enxergar a mão de Deus? E nada não está tão ruim que não possa piorar? Começa a reclamar e ver o que acontece? Deus tem sempre algo novo para fazer. Fala para quem está do seu lado. Deus tem sempre algo novo para fazer. Aí, apaga a luz fazendo favor de novo. Eu estava, gente, como vocês são importantes. Eu estava pensando em vocês essa semana, assim. Eu estava lá na minha aula, no meu exercício, por isso, suada, não foi programado, não me arrumei, gente. Foi no meio do suor da raça descabelada. Foi naquela hora que eu estava fazendo exercício que me deu essa inspiração. Coloca lá, Bia. E eu falei, não, tem tudo a ver com aconselhamento bíblico. Passa outra, só para eu ver qual que é a primeira, se mudar a ordem. Volta, essa aqui. Esse exercício é assim, ó. Tem uma mola que você tem que segurar e você tem que se posicionar e puxar o trequinho para trás. Quanto mais para frente, mais para perto, menos força eu vou fazer. E aí eu fui fazer, falei, nossa, tô forte, que exercício fácil. E a prof falou, dê um passo para trás. Faça agora, dê mais outro passo para trás. Passa ali, fazendo favor. Gente, quando dá mais um passo para trás, você pensa que você vai morrer, porque meu braço é fraquinho. Você tem que fazer uma força, é tão difícil, fica tão difícil esse negócio. Mas sabe o que ela falou? É assim que você vai fortalecer a sua musculatura, para não ter aquele monte de dor daqui, dor dali, dor da colar. É assim, precisa o quê? Precisa um momento de esforço, o corpo vai sentir, porque se não estiver sentindo, não está fazendo nada, está ficando do mesmo jeito. É igual brincar de ir para academia, cócega. E aí eu falei, tem que tirar uma foto, porque isso é a vida cristã. Fala para quem está do seu lado, isso é a vida cristã? É o exercício espiritual. Você quer ser forte ou fraquinha? Quer ter força no espírito? Quer ser valente? Quer aguentar a tempestade? Quer exercício de neném ou quer exercício de quem ainda quer, como quer prestar para alguma coisa? Acende a luz fazendo favor. E aí eu falei, tira essa foto aqui que eu vou usar na minha aula domingo. Pode tirar, já tá bom. Porque assim, às vezes a gente está reclamando. Nem tudo que está acontecendo com a gente é porque a gente pecou, porque a gente fez coisa errada. Tem coisa que é consequência. Consequência, encara, enfrenta. Conserta, não olhe para trás. Porque a gente tem um Deus que ama, um Deus que perdoa. Mas não é fruto de pecado, não é fruto de desobediência. Encare como um passinho para trás, que Deus falou, vamos lá, que agora eu vou pegar outro músculo. Vamos lá, que agora você
Estou trabalhando na sua vida. Não é isso que a Bíblia fala? Não é? Que o sofrimento, a provação, tudo isso vai produzir perseverança e no final um caráter aprovado. Não tem outra saída. Eu vi uma pesquisa agora, a neurociência está estudando com outras linhas aí, estão fazendo uma interdisciplinaridade, uma coisa muito assim, uma área entrando na outra, e fizeram uma pesquisa e descobriram que uma pessoa em casa fazendo um exercício, todo dia ficou pensando naquele exercício, imaginando que ela estava fazendo exercício, e descobriram que teve um resultado muscular. Mas enquanto isso não for prática na nossa vida, enquanto a gente não chegar nesse nível, que eu não sei se chegaremos, a gente tem aqui fazer o quê? Ralar. Então, não é plano de Deus que a gente fique imaginando passar por uma situação difícil e vamos virar perseverante. Não existe. Não é assim. É o contrário, tem que pensar nas coisas boas e saber enfrentar o que acontece na realidade. Então, é o inverso. Entenderam? Que é o inverso. Agora eu vou fazer a pergunta. Quem quer ser fraquinha? Quem quer ser fortinha? Então, fiquem em pé. Simbolicamente, imaginem que vocês estão puxando aquele treco. Assim tá fácil. Peraí que ela falou que tem que levantar o cotovelo. Ai, meu Deus, tem tanta coisa que pensar na hora. Mas puxa aí. Tá fácil. Agora dê um passo para trás. Pensa que esse negócio pesado, agora puxa. Agora deu outro para trás. Gente, vai ficando difícil, mas diga, tô ficando forte. Tô ficando forte. Amém, podem sentar. É isso que você vai pensar na hora que acontecer aquelas coisas sem explicação. Sem explicação. Aquelas coisas que fazem parte da vida. Princípios que, se violados, trazem problemas à nossa vida. Princípios que, se violados, trazem problema à nossa vida. Gente, essa lista não é exaustiva. Vocês podem completar, vocês podem acrescentar, mas é importante dizer para vocês que no aconselhamento, mas eu vou subir um pouquinho aqui, princípios violados. Eu quero que vocês aprendam a identificar aquilo que não é para ser generalizado. Por quê? Em algumas, repitam, algumas. Em algumas. Em algumas. Por quê? Porque às vezes a gente tende a pegar uma coisa e achar que tudo é aquilo ali. Não é, em algumas. Em algumas situações, os problemas enfrentados são frutos de princípios violados. Mas nem sempre. Nem todas. Mas vamos tratar aqui como se fosse o caso disso estar acontecendo. Aí você precisa aprender a fazer as perguntas que vão extrair qual o princípio que está sendo violado. A primeira pergunta sempre vai ser referente à salvação da pessoa. Satanás coloca dúvida na mente das pessoas, principalmente das crianças. A segunda pergunta precisa ser sobre mágoa, ressentimento, sondar o coração. Aquela pessoa errou. De fato aconteceu, sim, mas o pecado dela te fez pecar. Então você já está em desvantagem, você já está espiritualmente precisando se consertar, porque o pecado da outra fez você pecar. E aí agora você não está só passando um problema, você tem um problema dentro de você que se chama seu próprio pecado. Poderia você ficar com uma coisa e já virou duas. E que é o caso de ajudar a descobrir o princípio violado. Importante checar a autoimagem e padrão de pensamento repetitivos, que aí o mapeamento de dados ajuda. A cura do problema é a renovação da mente. Mudar a forma como você pensa, vírgula, aprender a pensar o que Deus pensa. Isso envolve mudar o comportamento. Vamos ver, então, quando princípios violados trazem problema à vida. Que tipo? Às vezes, na conversa ali com a pessoa, você descobre que ela entrou num processo de uma pessoa na vida dela se torna mais importante do que Deus. A ponto de algo que está acontecendo com ela e com aquela pessoa, ou com aquela pessoa, afeta tanto a vida dela, que a vida perde rumo. Não pode ter nada na nossa vida que faça a gente perder o rumo. Não pode ter nada acontecendo com uma pessoa, mesmo seja mãe, pai, filho, não importa, que vai destruir. Esses dias uma pessoa falou, fulano desgraçou a minha vida. Ninguém pode desgraçar a vida daquele que vive debaixo da graça de Deus.
Então, a gente tem que estar ajudando a pessoa a ver o princípio. Outro princípio que ela pode violar: preocupar-se muito com as coisas terrenas. Vive em função só disso. Princípios de autoridade, não é? Ela simplesmente extrapolou e violou esses princípios. Contrição, entrega dos direitos a Deus. Violou o princípio do desejo de santidade. Eu já olhei e perguntei: quando que fazer isso para você se tornou melhor do que agradar ao Senhor? Quando que o desejo se tornou, realizar aquele desejo se tornou mais importante do que ser santo? Então, a gente tem que ajudar, não é? Ali a pessoa a achar. Perdão, mágoa, o princípio da pureza de coração, o princípio da pacificação. Às vezes, a pessoa vai precisar engolir sapo, aguentar alguns desaforos, até mesmo numa reunião em família. Isso não é ser capacho, isso não é ser gato-sapato, isso é deixar algumas coisas para lá em prol da paz. Em prol da paz. O que será que às vezes a aconselhada precisa relevar em prol da paz? Casamento, às vezes violou um princípio de casamento, dentro do casamento. Princípio de viver pela verdade, entrou mentira. Princípio do amor. Princípio na criação de filhos, violou princípios de disciplina na igreja. Então, a gente vai ver se algum princípio foi violado na vida da pessoa, ela violou aquilo ali, está colhendo a consequência, tem que voltar para a rota. Ou, a outra situação é princípios que, se não entendidos, não é violado agora, perceberam? Não entrou pecado. Violação de princípio é pecado. Princípio não entendido não é um pecado, mas é um embaraço. A pessoa pode não entender o princípio de tribulação. Então, não sabe passar por tribulação. Passa uma tribulação, está morrendo. Passa uma tribulação, quer ir para a cama. Passa uma tribulação, quer matar quem está na frente. Né? Tem temperamento que quer matar e tem temperamento que quer morrer. Dependendo de como for o temperamento da pessoa, a tendência. Então, a tribulação não pode nos causar espanto. Fala para quem está do seu lado: você ainda se espanta com tribulação? Aí ela... Outro princípio, autoestima, não é? O princípio de não entender o valor da autoestima, o princípio do foco. Tem gente que sai do foco fácil. O princípio de um propósito de vida. Qual é o propósito da vida? O princípio da alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente não entende isso, fica esperando que o fulano traga alegria pra gente. Que não sei quem traga alegria. Tudo isso é lucro. As alegrias que vêm a mais, diga, são lucro. São lucros, né? Elas são lucros. Porque a maior alegria tem que ser: eu ia para o inferno, eu vou para o céu. Eu não tinha salvação, eu tenho. Eu nunca mais estarei sozinha, porque Ele jamais me abandonará. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aquele que começou, completará a boa obra em minha vida. Tudo coopera para o meu bem. Precisa mais? É ajuste de rota. O que depende de mim eu faço. O que não depende de mim eu vou confiar no Senhor e crer que Ele está fazendo algo. E às vezes não entende os princípios da obra da carne também. Frutos do Espírito e obras da carne. Agora, em dupla, vocês vão compartilhar esses pontos dos agentes de mudança no aconselhamento. Diga: não é a conselheira. É um processo. Então, compartilhem em dupla. Falem aí com a sua dupla. Só para ler. Vocês só vão ler em dupla, tá? Vão ler em dupla, só. Só para ler. Agente de mudança... Gente, agente de mudança é o que vai mudar a vida daquela aconselhada. É o que realmente, de fato, vai trazer mudança para a vida dela. É esse combo aí que você vai ler junto com a sua dupla. Muito bem, que animação maravilhosa. Vira a página agora. Vira a página. Aí tem um ponto que diz assim: tarefa de casa. Eu quero explicar o exercício anterior,
que no exercício... Vira a página de novo para você ver esse anterior, que fala 20 afirmativas que ouvimos em aconselhamento que, quando causa do problema, precisamos confrontar com a verdade. Acharam? Muitas vezes a pessoa chega no aconselhamento e ela faz afirmativa que não é verdade, é mentira. E ela está acreditando naquilo ali. Então, você tem que pegar e apresentar a verdade de Deus. Você vai apresentar a verdade para a vida dela, se ela é um cristão. Você vai dizer o que é a verdade, tá? Então, vamos ver aqui agora a tarefa de casa, que é para você entender essas 20 frases. Na tarefa de casa, você vai relacionar, pesquisando na sua Bíblia, versículos que você usaria para... Uma adolescente que não dorme, preocupada com a separação dos pais. Uma mulher com medo do marido deixá-la. Uma mãe com uma criança com medo noturno. Versículo para a mãe usar com a criança. Uma mulher se sentindo rejeitada pelo marido e deprimida. Claro que aqui não tem o caso completo para você fazer uma análise, é uma coisa simples, né? Para isso. 2. Você acha que pode se tornar apta para aconselhar? Leia Romanos 15:14 e escreva ali sobre esse versículo. Após ler esse versículo, a resposta que corresponde a esse versículo. 3. Para cada uma das 20 afirmativas acima, que é o que eu mostrei para vocês, lembra? As 20? Acharam? Para cada uma dessas 20, você vai escrever uma frase verdadeira que confronta com a mentira, não é? Que você vai falar a verdade e vai citar um texto bíblico que comprove essa verdade. Tá bom? Muito bom, né? Uma bênção, vai ser um tempo assim, uau, seu em casa de estudante. Todo dia um pouco. Por exemplo, vamos, faça em dupla agora, número 1. Já. Ser feliz é o alvo da minha vida, preciso buscar minha felicidade. Essa frase é verdadeira? É mentira. Então agora escreve uma frase verdadeira no lugar dessa aqui, sobre esse assunto, com o texto da palavra. Tá, vamos ouvir aqui a Tati com a dupla dela. Vamos lá. Quando fala ali, né? Ser feliz é o alvo da minha vida, preciso buscar a minha felicidade. O alvo da nossa vida deve ser sempre buscar e agradar a Deus, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Ele que vai, né, suprir as nossas necessidades do nosso coração. Pensando rápido. Ótimo, colocou isso, né? Aí tem que colocar referência. Sempre você procura. Mateus 6,33, a Janaína colocou. Buscai primeiro o reino de Deus. Tem aquele João 17,3 que diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o principal alvo da nossa vida. Muito bem. Entenderam como funciona? Isso tudo você vai arquivando na sua pasta de aconselhamento, porque é um material que você vai usar para quando você precisar, com as suas aconselhadas. Agora, você vai continuar em casa, né? Que você comemorou no primeiro dia que a 7ª aula não ia ser prova. Aí eu falei que vocês vão comemorar toda semana as avaliações que vão deixar vocês craques. Gente, o 4 é a coleção de dados. Olhem bem agora, para vocês não confundirem isso com legalismo. Eu quero trazer numa das aulas ainda, antes de acabar o curso, alguma coisa sobre comportamentos e pensamentos de manipulação, frases de manipulação e também de legalismo. Legalista é aquela pessoa que acha que ela é mais santa do que a outra pelo comportamento que ela tem, pelas regras que ela cumpre. Não é isso que é o cristianismo. O cristianismo, a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas escolhas, como a gente vive, tem que ser fruto de um relacionamento e de um amor a Deus, não de um amor a regras. E o legalista, ele tende a achar que ele é mais santo que o outro porque ele cumpre regras. Então, não é isso o objetivo desse exercício aqui. Coleção de dados é quando você vai ter que fazer em você, que toda boa conselheira é uma boa aconselhada, e você vai usar em alguns aconselhamentos, porque isso dá luz para algumas coisas. Faça uma lista, essa lista pode ser aumentada, examinando as áreas da sua vida para ver onde você está em falta. E tem ali frequência à igreja. Aí quem tem uma tendência legalista vai achar que se a pessoa falta uma vez à igreja, é por isso que está dando errado. Não é nesse sentido o retorno.
É aquela pessoa que quer ter mais disciplina, que quer crescer, que quer se fortalecer, mas fura tudo que fala, não consegue ter uma constância. Então, isso aqui mostra, ajuda até num mapeamento, essa coleção de dados. Participação na igreja, vida espiritual, a pessoa vai ver, você vai fazer assim, ó, dizendo sobre você, tem todos esses pontos, leitura bíblica, oração, evangelismo, amizade, casamento, uso do tempo, dinheiro, generosidade, espírito emburrado, estudos, tá, 20, comportamento repetidos, aí como que você vai fazer? Você vai pôr uma frase do lado, fazendo a sua avaliação, é um checklist. Por exemplo, lá no 1.1, frequência à igreja. Às vezes a pessoa vai falar assim, eu não sou muito fiel, assim, vindo aí na igreja, eu quero, mas cada vez acontece uma coisa. Então, como que tem que escrever? O certo. Eu invento desculpas para ir na igreja. Vamos supor que seja na parte de generosidade. Eu não tenho. Isso é uma desculpa. A frase certa, a pessoa tem que encarar, ela tem que se ver. A frase certa é, eu não tenho o suficiente para dar dentro do pouco que eu tenho e crer que nada vai me faltar. Gente, é um choque de realidade com o que está dentro da gente. Entenderam isso aí? Tem os exemplos ali que continuam explicando. Por exemplo, em relação à bebida. Aí a pessoa tem um problema, ela vai botar, eu bebo quase frequentemente, enquanto que ela teria que escrever, eu procuro qualquer oportunidade para beber. E o 5, eu quero que você ligue agora o seu ouvido mais um pouquinho. Hoje, o pastor Mário, no CENIB 1 da manhã e no CENIB da tarde, deu uma aula sobre criação de... Ele está num curso de criação de filhos, e a aula de hoje foi papéis da mulher e papéis do homem. Então, eu acho que eu passei como tarefa, você ouviu o áudio dessa aula e da aula seguinte, que vai ser continuação, e vai estar no site a partir de quarta-feira, porque como conselheira vai ser muito bom você conhecer isso, saber, mas qual que é o papel da mulher na casa, qual que é o papel do homem, então vai ser um instrumento a mais para você. Fique sempre de olho nesse material do CENIB, Encontro de Casais, CRs, que ajudam você nessa caminhada de conselheira, certo? Animadíssimas? Prontas para trabalhar mais em casa? Sim? Deus abençoe, guarde e proteja. Boa semana na presença do Senhor.